Bom, na verdade, a ideia de fazer um livro de paleontologia para o grande público sempre foi algo que eu busquei como objetivo dentro da divulgação científica, que é um dos pilares que no qual a gente também investe na universidade, né? E quando saiu o edital dessa coleção especificamente, né, que é a coleção O que é Ser Cientista, eu vi que dava para casar com esse objetivo, que era, de fato, fazer algo para a divulgação para um público mais amplo, fora dos muros da universidade. E aí me propus a organizar e convidei pessoas que pudessem colaborar com o tema. Fizemos a divisão, né, dos temas, que era, no âmbito geral, o que era? Explicar, como o próprio título do livro já fala, né, a saga de um paleontólogo. Então, explicar o que era a paleontologia e o que faz um paleontólogo para quem não sabe nem o que é paleontologia e tampouco o que é um paleontólogo. A nossa obra ela conta uma história. Quando as pessoas do público costumam visitar alguma instituição de pesquisa, de cultura, de ensino, elas vão se deparar com uma série de peças e elas não imaginam qual que é a trajetória dessa peça. E provavelmente cada uma dessas peças envolve uma história muito interessante por detrás, né, histórias de bastidores que o público não fica sabendo. Então, no nosso caso, o protagonista do nosso livro são os paleontólogos, né, mas a gente vai utilizar os fósseis como base, né, como objeto principal de estudo, e a gente vai mostrar qual que é a trajetória desse fóssil, desde a coleta, né, em campo até o laboratório. Não é algo rápido, é algo que, às vezes, dependendo da peça, dependendo do fóssil, são anos que se passam para a gente conseguir estar levando esse material ao público. Então, seria uma maneira até do público valorizar mais aquilo que ele está vendo. Obviamente, isso aqui não é um livro técnico, né? Ele tem um outro objetivo. Mas ele, de qualquer forma, ele ocupa um espaço muito interessante nesse nicho da divulgação científica, que é trazer a paleontologia para esse diálogo com o público. Então, nesse sentido, ele também pode ocupar uma prateleira na biblioteca, ao lado, assim, como um complemento ao livro técnico, como uma ajuda no caso da divulgação da paleontologia para esse público leigo. A gente inicia explicando a respeito do que se trata a paleontologia. A paleontologia ela é uma ciência que ela tem por objetivo estudar a vida presente no passado geológico do nosso planeta. Por si só, ela é uma área fascinante. Ela é uma área que desperta a curiosidade das pessoas. E aqui no Brasil, como a professora Fabiana comentou, há poucas referências, há poucos livros, e eles têm uma linguagem mais técnica. E o nosso livro ele vai tentar justamente trazer o início do assunto, né? Explicando o que é paleontologia, qual que é o enfoque dessa área e como que é feito esse tipo de estudo, né? Só que é uma área que ela é muito ampla. Existem várias linhas de pesquisa, existem vários tipos diferentes de fósseis e vários tipos de técnicas que podem ser adotadas. A gente está trabalhando com uma dessas técnicas, relacionadas, no caso, ao fóssil de um vertebrado. A gente usa como base um pterossauro, né, que é um réptil extinto, né, que é uma das especialidades da professora Fabiana, e a gente conta uma historinha justamente para mostrar como que um fóssil de um pterossauro foi encontrado por pesquisadores, então passando por todo aquele planejamento que eu comentei com vocês, né, e a partir do momento que essa peça é encontrada, qual que vai ser o tratamento que a gente vai proporcionar à peça para que ela seja devidamente estudada. Então, a gente costuma brincar que a história do nosso planeta é como se fosse um quebra-cabeça. A paleontologia ela vai proporcionar pequenas peças desse quebra-cabeça. Então, o nosso livro está mostrando justamente como que a gente vai encontrar uma dessas peças e como que a gente vai encaixar ela dentro de um cenário mais amplo. Foi um desafio em todos os sentidos, não só pela dificuldade da ciência enfrentar pelo contexto nacional, como também pelo fato de uma pandemia, né, que já te coloca fora um pouco desse ambiente universitário, te coloca em casa e você fala, e agora? Não dá para a gente não fazer. Então o livro foi bem interessante porque a gente chegou a concluí-lo antes, né, da gente entrar nesse quadro de pandemia, e ele foi todo um trabalho de a gente fazer essa divulgação em rede social, as pessoas se interessaram, as pessoas buscaram saber, então isso é bom porque divulga a editora, é um trabalho que tem que ser divulgado e reconhecido, divulga a paleontologia, né, e faz com que a gente não feche essa porta ou diminua esse fluxo de diálogo de relação com o público. E no fim, assim, a editora da UFABC acaba proporcionando algo grandioso pra gente, porque conversando com outras pessoas da nossa área, não são todos que realizam esse trabalho de divulgação, né, conforme a Fabiana explicou, mas algumas pessoas propõem a fazer esse trabalho. Muitos gostariam de fazê-lo através de uma obra física, como essa daqui, e não sabe por onde começar. Então, nesse sentido, a UFABC também acabou abrindo portas, né, para que, assim como nós fizemos, outras pessoas, outros pesquisadores de outras áreas também se interessem e consigam explicar um pouco a respeito da área de atuação dessas pessoas, para quem sabe no futuro estimular os novos cientistas.